Bom, pessoal, hoje trago aqui no canal um tema um pouco diferente do que eu venho falando, mas que é de extrema importância para a maioria dos pacientes, e eu acredito que cada vez mais isso vai aparecer na prática, e entender como isso funciona, saber realmente como é, pode fazer muita diferença. A intenção desse vídeo não é trazer um conteúdo muito técnico, mas sim falar diretamente com o paciente, tentar explicar melhor o que é um estudo clínico para uma pessoa leiga. Claro, quem é da área da saúde, eventualmente até acadêmicos, pode ajudar a entender isso também de uma forma melhor. Então nesse vídeo eu vou falar sobre estudos clínicos, o que diferencia isso de um experimento especificamente, como que o paciente pode se beneficiar disso na prática, especialmente no Brasil, e a gente falando em saúde pública, em acesso a medicamentos, e também, claro, quais são os riscos, o que pode acontecer dentro disso e quais ainda são as dificuldades e os pontos de atenção. Antes de entrar no tema específico desse vídeo, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento também. Para quem quiser participar mais, tem a possibilidade para se tornar membro do canal, tem acesso antecipado a vídeos, prioridade na resposta de comentários e em breve também conteúdos exclusivos. E por último, mas não menos importante, quem quiser que eu analise o caso em específico, a gente faz uma segunda opinião, faz um acompanhamento conjunto com relação ao tratamento, eu faço também um atendimento online, o contato está aqui na descrição do vídeo, por ali vocês podem ter mais informações e entender como isso funciona na prática. Para entrar no tema, vamos tentar imaginar como que um medicamento ele chega na farmácia ou no hospital para que eu, médico, independente da área, chegue para o paciente e fale, olha, isso aqui, essa droga específica, esse remédio X, ele está indicado para o seu caso. Como que nós conhecemos atualmente e como a gente achou hoje a melhor forma de fazer isso de uma maneira segura e mais ética, existem etapas de desenvolvimento de uma droga até ela chegar lá na farmácia ou no hospital para uso. E essas etapas elas têm que ser muito bem respeitadas e elas levam um bom tempo, até para a gente ter uma conduta ética e segura com relação às pessoas que vão fazer aquilo, as primeiras, porque a gente tem que pensar principalmente na segurança e, claro, na eficácia daquilo. Além de eu oferecer, por exemplo, um tratamento novo, nesse momento eu posso estar deixando de oferecer algo que eu sei que funciona. Então por isso que o estudo ele tem que ter muitas etapas para quem estiver utilizando isso não ser prejudicado no final das contas. Então vamos pegar na etapa lá inicial. Eu sou uma indústria, eu sou um laboratório, estou desenvolvendo uma molécula. A primeira coisa é, eu vou testar se isso tem uma ação ali in vitro, né, naquela célula, enfim, se aquilo parece funcionar, tem um mecanismo de ação adequado. A partir daí eu posso testar isso em animais. Esse é o primeiro passo que nós fazemos. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, até aproveitar que é uma droga muito falada, mas para eu ir utilizando ela para falar as etapas do estudo e depois eu tento trazer isso para oncologia e onde eu quero chegar. Vamos supor que eu estou falando aqui da cannabis, é uma droga que vai ser testada aqui. Primeiro eu vou ver a segurança em animais, como que eles vão reagir, o que vai acontecer com relação a isso. Passou dessa fase, aí eu vou trazer isso para o teste em humanos, é o que a gente chama de estudos de fase 1. A gente faz a fase 1, a fase 2, a 3 e a 4, é mais ou menos assim que nós dividimos na prática. De uma maneira bem simplificada, a fase 1, o que eu quero testar? Se a cannabis ela é segura para eu fazer para os pacientes. Aqui eu estou usando um exemplo hipotético, só para vocês entenderem melhor. Então eu vou pegar um grupo pequeno de pacientes, por exemplo, 20, 30 pessoas, que estão, vamos supor que eu quero testar se a cannabis ela funciona, enfim, para pessoas que, para quem está em tratamento de câncer e tem náusea. Então eu vou pegar um pequeno grupo de pacientes e utilizar essa droga e ver primeiro se ela é segura, qual tipo de risco que ela traz para as pessoas. Percebi aqui a segurança, na fase 2 eu consigo ampliar um pouco mais esse grupo e avaliar realmente se tem efetividade. Quem estava fazendo quimioterapia e estava tendo muito enjoo ao utilizar cannabis, melhorou desse enjoo? Houve alguma efetividade nesse sentido? Se sim, aí eu vou para a fase 3, que daí é o estudo em que eu comparo braços. Seria mais ou menos assim, hoje para tratar
náuseas e vômitos pós-quimioterapia, eu tenho, por exemplo, Plasil, metoclopramida, dexametasona, ondansetrona. Então esse é o meu padrão de tratamento. E aí eu vou pegar várias pessoas e vou dividir ela em dois grupos. Um grupo vai utilizar o padrão de tratamento e no outro eu vou utilizar a cannabis, ou, depende muito da forma que foi feito esse estudo, a cannabis associada a esse padrão, por exemplo, de tratamento que eu tenho. Nesse momento, o que é importante nesses estudos? Quem está em qual braço, eu não posso dizer qual medicamento está utilizando, porque a gente sabe que existe um efeito psicológico, pode acontecer aqui no meio, é o que a gente chama de placebo, ou efeito placebo. Então, quando o paciente entra num estudo clínico, ele não sabe exatamente em qual desses braços ele está. Esse é um ponto importante para a gente explicar também. E aí, dependente do braço que esse paciente foi sorteado, foi selecionado, enfim, vai se fazer o segmento dessa terapêutica, vai se avaliando com os critérios, conforme o desenho desse estudo, e ao final, depois a gente pega essa base de dados e analisa. Olha, o grupo que eu acrescentei cannabis foi melhor, teve menos efeitos de quimioterapia, mas também teve isso, teve aquilo. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma base para poder trazer esse tratamento para a prática clínica. Veja como é importante esse estudo de fase 3, porque eu não posso chegar lá e passar um remédio para o paciente que eu não tenho um mínimo de previsibilidade sobre qual a dose, qual o efeito colateral que eu espero, qual o efeito de risco, por exemplo, ele pode trazer para eu chegar lá e falar, não, preciso suspender essa droga. Então esse tipo de estudo, esse tipo de acompanhamento, ele traz tudo isso para nós. Depois do fase 3, o fase 4, é aquele que eu vou avaliar isso na prática. Então, várias pessoas, vários hospitais, enfim, estão utilizando a cannabis junto com os outros medicamentos antieméticos. E aí eles vão compilar esses dados e ver se no mundo real, sem ter esse controle do estudo, realmente está funcionando de uma forma parecida. Voltando para a oncologia, que é o que a gente busca mais aqui no canal. Como que isso pode se aplicar na prática? Hoje nós temos dezenas, talvez centenas de medicamentos em estudos para oncologia, uma área que está crescendo muito. E como muitas pessoas sabem, o acesso a essas drogas novas está muito complicado, especialmente no nosso sistema público de saúde. Poucas drogas novas, classes de medicamentos, realmente foram incorporadas. Então existe um problema de acesso muito grande. Na outra mão, a gente tem o quê? Cada vez mais estudos clínicos no Brasil. Isso muito mais em cidades grandes, especialmente São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Curitiba, nas capitais. Mas, de alguma forma, a gente tem trazido isso cada vez mais para o interior. Londrina, por exemplo, é uma cidade que tem muitos estudos clínicos. Nós já temos alguns abertos aqui em Cascavel e a gente pensa em tentar melhorar isso. Então, pode ser que no futuro isso comece a interiorizar mais e também melhore o acesso. Mas o ponto aqui que eu quero explicar para vocês é, quando eu faço um estudo clínico de um medicamento, vou pegar um exemplo. Hoje, o tratamento padrão, pelo menos um principal deles, para melanoma, na doença metastática, é a imunoterapia. Eu não tenho acesso à imunoterapia no SUS, ou seja, o paciente que chega com melanoma e com metástase no SUS, eu não tenho esse medicamento para oferecer para ele. Se eu tiver um estudo clínico que está testando em um braço a imunoterapia e no outro a imunoterapia associada a uma droga nova, o que acontece aqui? Se o paciente entra para o critério desse estudo, então é um estudo de primeira linha de melanoma, comparando a imunoterapia, que é o padrão, com a imunoterapia e uma nova droga que está sendo testada. Percebam que independente de onde esse paciente cair, ele está utilizando imunoterapia. Então, de alguma forma, eu estou conseguindo dar acesso a um paciente que está no sistema público, que não conseguiria utilizar essa droga, ao melhor tratamento disponível no momento. Existe algum risco aqui? Sim, ele vai estar no outro lado, no braço, que tem uma droga, entre aspas, experimental. Mas aqui é o ponto importante, e aí por isso o título do vídeo, né? Qual que é a diferença, por que estudo clínico não é o mesmo que experimento? Essa droga que está ali no braço com a imunoterapia, ela já passou pelo teste em animais, ela já passou pelo fase 1 e pelo fase 2. Nós já sabemos qual a segurança, se ela é segura realmente, quais são os possíveis efeitos colaterais principais, qual que é a dose que eu posso utilizar.
Então eu já tenho uma previsibilidade do que nós vamos avaliar nesse braço. Claro, com o tempo, com a experiência com a droga, a gente consegue otimizar essas coisas. Vão ter situações que a prática vai ensinar melhor. Mas percebam que os estudos de segurança já foram feitos aqui. Ou seja, não é um experimento, eu não estou pegando algum remédio e dando para o paciente e vou ver o que vai acontecer e colocar ele num risco grande de vida. Tem risco como qualquer tipo de tratamento, assim como a própria imunoterapia, a própria quimioterapia. Mas eu já tenho uma ideia ali do que pode acontecer com esse medicamento por conta desses estudos prévios. Então esse é um dado importante. E hoje, e esse é o motivo de eu estar gravando até esse vídeo, nós temos oferecido isso para os pacientes em algumas situações no SUS, porque às vezes eu citei o exemplo do melanoma, mas posso pegar outros, câncer de rim, eventualmente até câncer de mama em fases mais avançadas, eu não tenho às vezes aquela melhor opção hoje no SUS. E aí eu tenho um estudo clínico acontecendo, vou pegar o exemplo do meu estado, em Curitiba, em Londrina, e o paciente pode ter acesso a uma droga mais moderna, que está mais indicada para aquele caso, ao entrar no estudo clínico. Então a gente tem passado por essas situações, temos indicado aos pacientes. E eu vejo que muitos, às vezes, voltam, não entram nos estudos por conta disso, dessas preocupações com relação à segurança, com medo de estar sendo usado como um experimento. Então a minha ideia nesse vídeo é explicar para vocês como que isso funciona, porque eu entendo que para muitas situações e muitos pacientes pode sim ser benéfico. E às vezes é a opção que pode surgir ali. Talvez eu tenha esgotado as linhas de tratamento, por exemplo, que eu tenho no SUS. Eventualmente o paciente pode até ter entrado na justiça para tentar algum tipo de droga, tenha sido negado. Às vezes é uma paciente mais jovem, 30, 40 anos, que fez os tratamentos disponíveis e tem um estudo lá em Curitiba, lá em Londrina, lá em São Paulo, enfim, onde ela pode ter acesso a alguma medicação de altíssimo custo, mas com essa questão de estar dentro do estudo. Isso tem aumentado e nós temos entendido isso melhor porque hoje, graças ao digital, tem facilitado para nós saber onde está acontecendo cada estudo, o que está aberto, a gente tem contato direto, grupo de oncologistas de todo o Brasil. Então esse contato tem facilitado para nós encontrar esses tipos de estudo. Então nesse vídeo, mais uma vez, a ideia é explicar para vocês como que funciona isso. Percebam, é diferente de um experimento, eu não estou pegando algo aleatório e dando para a pessoa e vendo o que acontece. Isso já foi testado previamente em animais, em pessoas, a dose, a segurança disso, e aí eu estou indo para esses estudos clínicos. Então percebam como que isso pode, de alguma forma, melhorar o acesso à medicação. Num país como o nosso, a gente tem tanta dificuldade, especialmente no sistema público, mas eventualmente até no privado, dependendo do tipo de droga, a gente pode sim ter dificuldade de acesso, pode ter negativas. Então, mais uma vez, o estudo clínico, em muitas situações, pode fazer sentido. E aí, o que eu sugiro para vocês? Primeiro, se você está passando pela doença, tá, especialmente no sistema público, já fez tratamentos, voltou, converse com o seu médico sobre isso. Tem algum estudo disponível que faz sentido para mim? Que tipo de droga que é? Quais são os braços, eventualmente? Toda essa informação o médico tem acesso e consegue passar para vocês. De novo, não dá para você escolher para qual lado você vai, porque senão o estudo perde um pouco o sentido. Mas percebam que pode ter um benefício importante, pode melhorar esse tipo de acesso. Um dado importante também, nem sempre os dois braços podem ter medicamentos. Acho que vale ressaltar isso. Às vezes eu pego uma doença que está muito avançada, o paciente já esgotou todas as linhas, e ele entraria normalmente em um cuidado paliativo. Então eu posso fazer um braço, por exemplo, de placebo e no outro realmente o medicamento, para ver se nesse sentido poderia melhorar, enfim, trazer alguma resposta. Então, assim, há várias formas de você fazer um estudo clínico. Acho que cada paciente tem que, quando for oferecido, quando estiver disponível, sentar, ver se isso faz sentido realmente. Mas acho que a grande mensagem desse vídeo, além de tentar explicar como funciona isso e como que os medicamentos novos chegam para a nossa prática, não é um experimento. O paciente, você que está aqui me assistindo, você não vai lá para o estudo como um rato de laboratório, é muito diferente disso. As fases pré-clínicas já foram realizadas quando você é encaminhado lá para utilizar essa droga. Acho que esse é o ponto fundamental aqui e a mensagem que eu queria passar para vocês. E aí, só para deixar uma coisa aqui no ar
para encerrar o vídeo, quando alguém traz uma terapia qualquer, um chá eventualmente, vejam, ele não passou por essas fases de estudo. Então eu não sei esse chá, qual que é a dose efetiva, se realmente é efetivo, se tem ação contra o câncer, se essa dose que eventualmente seria efetiva, qual que é a segurança, não passou por essas etapas. Então, quando você talvez toma o chá do vizinho, do amigo, enfim, essas coisas muitas vezes aleatórias que algumas pessoas recomendam, isso talvez seja um experimento. E acho que essa é uma mensagem interessante para deixar para você. Você está tomando uma coisa que você não sabe, que alguém disse que é bom. Então tomem cuidado com isso e vejam como que as drogas que a gente utiliza na prática nossa, elas passam rigorosamente por todos esses critérios, até chegar lá no meu consultório para eu poder prescrever e passar para o paciente e ter uma previsibilidade do que eu espero em termos de ação e de quais são os riscos quando fazemos esses medicamentos. Certo, pessoal? Ficou um pouco extenso, mas queria dar um apanhado geral e tentar explicar isso para vocês de uma forma mais simplificada. Quem tiver dúvidas sobre o tema, deixa aqui para mim nos comentários. Se quiser que eu traga mais informações com relação a isso, quiserem comentar alguma coisa, eu vou estar olhando ali e estar respondendo vocês. Antes de encerrar, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas. Até o próximo.